E aí, pessoal, estamos em mais um IBioCast hoje vamos falar com dois convidados muito especiais, com a doutora Eila também aqui do lado. Vamos falar com a doutora Stephanie Matos, que fez pós-graduação em Medicina da Dor e Medicina Regenerativa, e doutor Túlio, fez residência em Ortopedia e Traumatologia, e hoje tem atuado também bastante em Medicina da Dor e também algumas intervenções em Medicina Regenerativa. E eu queria saber um pouquinho de vocês, como é a história de vocês com cada uma dessas áreas, como é que começou esse interesse, como é que evoluiu e por que vocês foram para essa área, como é que tem sido a experiência. Doutora Stephanie, né? Tudo bem, Claro. pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Ila, doutor Everardo, doutor Túlio. E assim, a minha paixão pela medicina começou pela medicina da dor, né? Em plantões, tratando pacientes. Então, acalentava o coração de você intervir, né? De você fazer aquele acolhimento e ter o manejo da dor, né? De ver o bem-estar do paciente. A medicina regenerativa foi posteriormente, fazendo curso de atualizações, e aí eu fui fazer o curso de medicina da dor, curso de medicina regenerativa, e me apaixonei pela medicina regenerativa, que além do manejo da dor, né, o tratamento da dor, ela também traz a funcionalidade, né, daquela lesão musculoesquelética, trazendo o bem-estar do paciente. Então, ela não apenas trata, ela também regenera, ela traz a recuperação daquele tecido, melhorando a cicatrização e, consequentemente, a funcionalidade do paciente. Tudo bem, a doutora Stephanie, ela usa um termo, né? Preparo do solo, é isso, doutora Stephanie? Algumas vezes que eu falei com ela usou essa frase e isso me marcou, né? Doutora, antes de tratar, muitas vezes a gente tem que começar tratando e preparando o solo. Então, uma frase que eu achei bonita, não sei se isso é frequente ou se é de autoria sua, mas eu achei interessante esse conceito dentro da medicina regenerativa. Acho bacana isso. Obrigada. Para quem não conhece ainda, vamos falar um pouquinho, viu, Stephanie, agora, para quem está ouvindo, talvez algum colega, médico, estudante de medicina, médico recém-formado, que nunca ouviu falar desse termo da medicina regenerativa. Pode explicar um pouco para a gente onde é que ela entra, em quais áreas a gente pode atuar com ela e como ela pode ser implementada, principalmente nesse manejo da dor, quais são os tipos de intervenções mais comuns? Bem, a medicina regenerativa, ela é uma área, né, como eu falei, que ela não trata apenas a lesão musculoesquelética, ela não trata apenas a dor. Ela devolve a funcionalidade, né, daquela área que a gente quer tratar, porque ela regenera aquele tecido. Ela melhora a cicatrização, devolvendo a qualidade de vida para o paciente. Então, é uma área que ela está ganhando bastante espaço hoje, porque ela tem resultados bem afirmativos, né, nesses tratamentos, inclusive da dor crônica, que é onde mais eu atuo. E aí existem vários tratamentos que são minimamente invasivos, né? Então, assim, quando é que a gente utiliza? Quando existe uma falha já no tratamento conservador, com medicações orais, e naqueles pacientes que não têm ainda indicação para um procedimento cirúrgico, ou mesmo naqueles que têm indicação, mas eles não podem por alguma comorbidade, alguma contraindicação, ou que não querem se submeter ao procedimento cirúrgico. E aí é que entra a questão dessas terapias intervencionistas, minimamente intervencionistas, que a gente também inclui a questão dos ortobiológicos, que é onde entra a questão da medicina regenerativa. E o que é que a gente pode citar aqui? O uso do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que a gente usa o material autólogo do próprio paciente, retira o sangue, e aí a gente utiliza nas infiltrações. Existe o BMA, que é o concentrado, né, de medula óssea, que a gente tira o sangue da crista ilíaca desse paciente e também faz nos procedimentos de infiltração. Existe procedimentos com proloterapia, que a gente utiliza a glicose. Existem outros tratamentos intervencionistas, como a terapia de onda de choque, que só pelo nome não é a questão do choque, né? São ondas acústicas que, por conta da pressão de uma frequência, a depender da região, de forma mais pressão ou menos pressão, ela também regenera, cria novas vascularizações que auxiliam na regeneração desse tecido do paciente, recuperando a funcionalidade. Bacana. Agora você, doutor Túlio, como é que começou? Vi que o Túlio é um colega que atua muito, é ortopedista, mas atua muito com procedimentos minimamente invasivos, né, Túlio? Tem sido muito um arsenal que ele tem usado, tem trazido para a mão e para trazer mais resultado e mais valor para os seus pacientes também, né? Conta um pouco para a gente como é que começou isso e quais são a gama de procedimentos que já tem feito, que já tem aplicado e se isso tem feito sentido
para ti como ortopedista? Isso, primeiramente, agradecer aqui o convite para estar aqui nesse podcast, né? Os colegas Everardo e Aila. E assim, primeiramente, eu atuo na área da ortopedia, estou terminando uma outra especialização agora em medicina esportiva, e a dor é o dia a dia do ortopedista. É o motivo pelo qual o paciente procura a gente no consultório. Então, o paciente dificilmente ele vai nos procurar lá porque quer fazer um preparo para algum treino ou está pensando assim no futuro como vai ser. E, geralmente ele chega lá quando já está com a dor, porque a dor é indicativo de que já tem uma lesão. A dor ela não está ali por acaso, ela está porque algo está errado com o nosso corpo. Então, eu sentia assim meio que uma limitação, porque até então a gente tinha duas opções: ou faz um tratamento ali com anti-inflamatório, via oral e fisioterapia, ou já vai para a cirurgia. E a medicina regenerativa, esses processos intervencionistas, dentre eles a medicina regenerativa, eles entram ali como uma gama de opção de tratamento que você pode lançar como se fosse um plano C, em que muitas vezes você retira a necessidade de cirurgia daquele paciente ou pelo menos posterga em alguns casos, porque nem todo mundo quer operar e também nem todo mundo pode operar. Então, o que fazer nesse caso? Então, a medicina regenerativa entrou para mim como essa ótima opção de estar fazendo esse manejo melhor e dando mais qualidade de vida aos meus pacientes. Entendeu? Doutor Túlio, ele atua em algumas clínicas da Biocentro, né, doutor Sim. Túlio, na unidade do Maranhão, né, no estado do Maranhão. E essa população, doutor Túlio, quais são os principais procedimentos dentro da medicina regenerativa que você tem feito atualmente? O que você mais usa? Qual o mais procedimentos frequente na sua intervencionistas também? prática, né? Que tem lançado mão de pequenos procedimentos intervencionistas? Que é o dia a dia do ortopedista que se propõe a trabalhar com isso? Acho que tem até a gente aqui como escola, né? A gente tem alguns cursos, tem cursos de intervenção de ultrassom musculoesquelético, intervenção em dor, às vezes até acho os colegas ortopedistas meio cabeça fechada com isso aí. Às vezes o cara tá ali morrendo no plantão e não abre a cabeça para um leque de possibilidades que tem. Muitas vezes outros profissionais estão enxergando essa área da dor, estão vendo essa área da medicina regenerativa e estão entrando quando o ortopedista não poderia abrir mão de estar entrando nessa área também, né? Acho que tem um campo que vai crescer muito ainda, com o que eu vejo de visão de mercado. É um campo que está começando aqui, vai crescer muito, vai evoluir muito, tanto os procedimentos minimamente invasivos, porque os pacientes gostam dos resultados, gera muito valor para os pacientes, eles visualizam esse valor, principalmente quando se faz guiado por ultrassom, ele vê aquele valor naquele procedimento, ele tem um resultado legal e isso resulta em resultado financeiro também para o colega, né? Sim. Então, muitas vezes o colega fica ali preso no plantão e não enxerga essa gama de possibilidades. Era isso um pouco que eu queria que você falasse, como é o seu dia a dia, o que isso tem significado, as possibilidades que trouxe. Uhum. Certo. Eu atuo tanto na parte de consultório quanto na parte de centro cirúrgico. Eu tenho muito mais assim aptidão, gosto muito mais do centro cirúrgico, mas nem por isso, em todo caso, eu vou tratar como cirúrgico, até porque mais até do que você saber operar bem, você tem que saber quando indicar aquela cirurgia. Verdade. Porque um resultado cirúrgico mal sucedido ali já, digamos que é o fim da linha. Você não tem mais o que fazer. E como uma terapia intervencionista, que é uma grande opção, como eu falei, você pode dar ali uma outra opção e às vezes nem necessitar de uma cirurgia. Isso agrega muito no seu consultório, porque você não vai ficar limitado a estar indicando ou só um tratamento mais básico, assim, sem muito resultado, e às vezes até tem uma questão também de demora no tempo de resposta. Na ortopedia, uma das coisas que mais me atraíram, principalmente na parte de trauma, foi a objetividade. Porque em alguns casos, por exemplo, você tem uma fratura, você vai ali e resolve, você consegue consertar, ou com gesso ou com uma cirurgia. Você tem uma luxação, por exemplo, eu acho muito prazeroso. O paciente tem muita dor, está com o ombro luxado. Você põe no lugar, você resolveu o problema do paciente. Então, naquele momento ali, ele vai ficar muito, muito feliz, sem aquela dor, vai ficar muito agradecido a você. E a medicina intervencionista, no caso a regenerativa, ela também traz muito esse resultado. Por exemplo, as infiltrações que a gente faz, um paciente com bursite do ombro, que até você me perguntou onde a gente mais atua. A bursite do ombro, quando você faz a infiltração, geralmente no dia seguinte o paciente já está conseguindo levantar o braço que ele não conseguia. Ou então demoraria ali 2 meses para atingir aquilo fazendo uma fisioterapia. Uma crise de coluna, que eu pego muitos pacientes, tanto com crise muscular, com a coluna travada, como a gente fala, né? Como também com aquela clássica irradiação para o inferior pelo nervo ciático. Então, você fazendo ali um bloqueio também auxiliado por ultrassom,
em procedimento até muitas vezes que a gente consegue fazer ambulatorial. Que antes era muito centro cirúrgico só, né? O pessoal Exatamente. guiava só por O arco arco cirúrgico. cirúrgico E com a ultrassom você consegue fazer com a mesma segurança e também tendo o mesmo e, resultado. e torna muito mais acessível um Acessível. procedimento e uma resolutividade desse nível, porque tu faz Exatamente. isso em nível ambulatorial. Ambulatorial. Tudo que tu faz em nível ambulatorial fica muito mais barato para o paciente também, e ao mesmo Sim. tempo, possivelmente até com mais resultado pro colega médico ou para a clínica, porque você tira toda a operação do centro cirúrgico, que é bem custosa, né? Exato. Então, muito Sem bom. falar do risco, né, Do que risco. tem de você submeter a uma cirurgia e o paciente no procedimento minimamente invasivo, ele já vai para casa, andando com a melhora já da queixa, né, que é a dor. Eu acho que esses colegas, principalmente a gente está aqui com um ortopedista que tem o manejo, né, a prática de fazer procedimento minimamente invasivo, agregado, né, claro, Faz consultório, todas, né? Faz assento também as cirúrgico, cirurgias a e medicina faz. regenerativa, eu acho que consegue resolver, dar uma resolutividade maior, né, para o paciente. Então, é um diferencial, doutor Túlio. Eu vejo como o senhor, como ortopedista, mesmo amando o centro cirúrgico, eu acho que Exatamente. ter essa mão, né, essa visão para a medicina regenerativa, para os procedimentos de ultrassom guiados, eu acho que consegue dar uma resolução melhor para o paciente. Eu acho que só o tratamento da dor, né, que eu acho Sim. que é o que a gente está aqui discutindo hoje. Então, Uhum. parabéns pela iniciativa de conhecer. Como é que o senhor, como ortopedista, viu a necessidade de realizar esses procedimentos e de praticar a medicina regenerativa, né? Porque, como o doutor Everardo falou, vários ortopedistas hoje, isso não é uma crítica, eu acho que isso é uma decisão de cada um, mas como que o senhor viu essa necessidade? Foi uma necessidade dos pacientes? Não, eu tenho que aprender e sair um pouco também, não só centro cirúrgico, mas entrar nessa parte de procedimento minimamente invasivo, procedimento guiado por ultrassom, medicina regenerativa. O que ele buscou a procurar esse caminho? Teve algum fato mais decisivo para o senhor também buscar esse tipo de conhecimento? Foram vários motivos, né? O primeiro é aquela busca constante por conhecimento. Por exemplo, essas terapias aqui, que a doutora falou há pouco, eu sou jovem, tenho só 33 anos, terminei minha residência tem cerca de 6, 7 anos. Muita coisa nem se falava. 7 anos atrás, a gente nem conhecia sobre isso. Então, são coisas que estão, assim, acontecendo a todo momento. Provavelmente daqui a uma semana vai sair já outro trabalho, mostrando talvez até um outro novo ortobiológico, que já faça um resultado melhor, algo mais acessível também. Então, é algo ali dinâmico que está acontecendo, então, quem não se atualizar vai meio que ficar para trás. O outro ponto é também que eu vi aquele dilema. Será que eu vou ficar passando só um anti-inflamatório no meu paciente e mandar para fisioterapia? Como grande parte faz, às Fica vezes já restrito, tem né? até o carimbinho feito ali, fisioterapia e um anti-inflamatório. Então, fica quase tudo com aquele tratamento que a gente sabe que não vai resolver, entendeu? Talvez resolva até por 1, 2 dias, vai tirar dor, mas... E outra também, que eu tenho uma cabeça, assim, que a ortopedia mudou muito. Então, o que a gente via alguns anos atrás? Ah, você não pode fazer musculação. Se você fizer musculação, você vai ter alguma lesão na coluna. Você não pode praticar tal esporte. E não faz o menor sentido. Então, o tratamento ele tem que ser como um todo, ele é completo. Então, você vai orientar o seu paciente a praticar atividade física, você vai dar uma opção de um tratamento intervencionista como esse. Você não vai ficar ali só no anti-inflamatório e na fisioterapia. Claro que são muito importantes em alguns casos, tudo, né? Assim, com o seu caso selecionado, mas só isso não resolve. E também, eu também não via sentido em uns casos que era tão leve, já indicar para tratamento cirúrgico. Então, aquele paciente, às vezes, ficava sem ter uma opção. Ficava, ou vou ficar só nisso, ou já vou partir para a cirurgia. O que eu vou fazer da minha vida? E, às vezes, ficava sem ter uma opção de tratamento por vários e vários anos. Como é um exemplo, você sabe bem, das joelho. O que a gente mais faz é paciente com osteoartrose, né? Que é uma lesão que cada vez mais está mais presente, principalmente porque a população está mais ativa, está vivendo melhor e bem com mais idade. Então, é uma lesão daquela que é natural, degenerativa, todo mundo vai ter ali por volta dos seus 50, 60 anos, que uns 20 anos atrás, quem tinha 60 anos já estava ali meio que encerrando suas atividades, tanto a vida econômica quanto a sua vida ativa, né, social. E hoje não. 50, 60 anos, a maioria das pessoas estão no auge da sua vida, né, tanto profissional quanto pessoal. E tem aquela demanda por esporte, por atividade. Então, quer queira, quer não, eles vão precisar de umas boas articulações até os seus 75, 80, 90, até 100 anos. Então, dessa forma, uma cirurgia como a prótese de joelho, que ela é indicada só para se fazer geralmente ali a partir dos 65, 70 anos, nós temos pacientes que têm uma artrose já avançada com 45, 50. E o que fazer nesses casos?
Então, até então, não tinha o que ser feito. Era fisioterapia e deixar o opioide, porque nem anti-inflamatório não podia fazer, porque tinha uma lesão renal. Então, a medicina regenerativa está entrando nisso. Ela está, às vezes, até evitando cirurgia nesses casos ou ajudando a postergar e dando qualidade de vida. Bom, Pegando essa deixa aqui do doutor Túlio, falando da questão das lesões em joelho, principalmente é interessante falar do microfet, né? Que é um dos ortobiológicos que a gente utiliza também com material autólogo, né? Que é retirado o tecido adiposo do próprio paciente, né? Da parte infraumbilical, né? Abdominal do paciente, em flancos ou na parte trocantérica, glúteo, e também tem uma boa resposta no tratamento de artrose de joelho. Tá? E aí a gente pode também fazer uma suplementação com a viscosuplementação, utilizar esses dois, essa mistura, o ortobiológico e a viscosuplementação, para melhorar a funcionalidade desse joelho. isso é um procedimento simples, doutor Stephanie? Eu acho que uma pergunta aí que vários colegas vão perguntar: quanto tempo dura um procedimento desse? Pode ser realizado em pequena sala de pequenos procedimentos cirúrgicos? Tem que ser realizado no centro cirúrgico? Anestesia geral, local? Pode ser perguntas bobas, digamos assim, pra mas saber o eu dia a acho dia, que pra até muitos pacientes têm essa curiosidade. Eu acho que, né, a duração de um procedimento desse, se tem a necessidade de uma cirurgia de uma anestesia geral ou não. Então, queria que a senhora descrevesse, já que a gente está falando do joelho, do microfet, um pouco como que seria esse procedimento, eu acho. O procedimento do microfet, ele é um procedimento também minimamente invasivo. Ele não precisa de uma anestesia geral, é uma anestesia local, né? Ele pode ser feito em centro cirúrgico, mas pode também ser feito em sala de procedimento, que tem as coisas mínimas para uma sepsia, antissepsia, uma segurança, né, mínima do paciente. É retirado com segurança por um profissional habilitado, que tem a técnica para fazer. É uma média de mais ou menos 40 minutos entre a retirada. Tem que fazer uma lavagem do material que é retirado, uma filtragem, para depois ele ser infiltrado ou diretamente na articulação desejada, no caso do joelho que a gente está falando, ou em alguns casos, a depender de cada tratamento, como ele é individualizado, ele ser misturado com a viscosuplementação e ter um resultado bastante afirmativo na recuperação do joelho. Muito bacana, muito bacana. Acho que podia falar um pouquinho mais sobre os outros, já que a gente começou a falar do microfet, um pouco mais sobre os outros procedimentos, sobre os outros tipos de procedimentos, talvez até um pouco. Acho que tu falou mais cedo sobre proloterapia, acho que muita gente não vai saber o que é. Acho que não falou agora, mas já tinha comentado um pouco sobre mesoterapia, então só o pessoal entender cada um desses conceitos, o que é. Acho que para muita gente é um mundo meio novo e muita gente não conhece, mesmo colegas médicos, né? Eu acho que eu posso comentar um pouco sobre os mais utilizados, assim, até porque a doutora, como ela é focada nessa área, ela vai trazer os mais modernos e tem tratamentos que ela já conhece que já não era nem do meu conhecimento, que é algo tão atualizado. Então, eu sempre venho buscando também me atualizar em relação a isso, fazer cursos, mas assim, como eu falei agora há pouco, tem tratamentos que todo mês está mudando, todo ano, então tem coisa muito moderna. Na minha época, a gente como ortopedista, os colegas ortopedistas que estiverem ouvindo vão saber bem, a gente começa sempre com corticoide. Corticoide foi o rei aí das infiltrações no início, fora da medicina regenerativa, claro, mas na infiltração para tratar dor era corticoide. Só que corticoide se usava para tudo. Hoje em dia eu ainda uso, em alguns casos selecionados, principalmente bursite no ombro, que tem um resultado excepcional. Bursite trocantérica. Agora um ponto importante do corticoide, não utilizar muito corticoide em região articular ou peritendão. No peritendão, por quê? Se ele tiver com inflamação aquele tendão, ele pode predispor até a ruptura. Já peguei vários casos de ruptura de tendão calcâneo por conta de aplicação inadvertida de corticoide lá no tendão. E no joelho, se ficar sendo aplicado de forma repetitiva, depois de alguns anos, ele causa toxicidade e a cartilagem vai até acelerar o processo de degeneração. Por isso que corticoide em casos selecionados. Depois veio o quê? Ácido hialurônico, que a gente usa principalmente para joelho, tá? Claro que tem outras aplicações, mas no joelho por quê? Porque ele já chega ali fazendo aquele processo de lubrificação da articulação. Ele é algo que já chega pronto, ele chega no ponto ali de funcionar o joelho. Então, ele amortece o joelho, ele nutre a cartilagem, ele lubrifica, então tem aquele resultado também muito bom. E já com várias comprovações de sua eficácia. E ele é melhor ainda associado com esses mais modernos, que no meu dia a dia o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, no qual, como foi dito anteriormente,
É um procedimento relativamente simples, porque no ambulatório você pode fazer isso, em que retira o sangue periférico do paciente, faz um preparo na centrífuga e deixa ali aquele concentrado de células plaquetárias pronto para ser infundido, que vai ter ali um potencial de regeneração tecidual e também de desinflamação, né? E o mais recente, relativamente recente, que é o BMA, que é o Bone Marrow Aspirate, que é o aspirado da medula óssea, em que eu considero ele como se fosse um PRP Plus, um PRP com mais qualidade, até porque ele vai ter células mesenquimais. Ele tem a desvantagem que é mais difícil de ser retirado, né? Você precisa fazer ali o aspirado da medula óssea, mas você consegue fazer também com anestesia local, em ambiente até ambulatorial, a depender de como é a sua prática, o seu manejo. E ele vai trazer ali um potencial ainda maior do que... Da crista ilíaca, né? Da crista ilíaca. Um potencial ainda maior do que o PRP. E os ortopedistas, até os mais antigos, os que gostam de operar, eles já usavam o BMA até sem saber, muitos anos atrás. O que se sabe, por exemplo? Uma lesão do menisco, quando ela é reparada cirurgicamente de forma isolada, ela tem um menor potencial de cicatrização do que se ela for feita associado a um ligamento cruzado anterior. Vocês sabiam disso? E por quê? Porque quando você faz o ligamento cruzado anterior, você perfura túneis ósseos. E nisso que você perfura o túnel ósseo, você está jogando lá no interior da articulação as células mesenquimais da medula óssea também. Então, isso é fato notório, já é de conhecimento de todo ortopedista que vai ter essa cicatrização melhor quando a lesão do menisco é associada à reconstrução do ligamento cruzado. Mas, assim, até então não se sabia por quê. E o BMA está aí para mostrar isso, né? Essa eficácia. E falando aqui, até antes de entrar na questão do PRP, BMA, do microfet, que a gente está falando aqui sobre os ortobiológicos, aí eu gostaria de pontuar aqui um preparo do solo, que a doutora Aila falou. Muito bacana. Certo? Muito E bacana. o que é esse preparo do solo? Né? Esse preparo do solo, a gente vai ter que preparar o paciente antes de tirar qualquer material dele. Como é que eu vou pegar um paciente que ele está descompensado, que tem uma diabetes descompensada, que tem uma obesidade, que ele está tudo inflamado? Então, assim, não pode, né? Então, nós, médicos que atuamos no tratamento de dor crônica e queremos atuar, ou atuamos, né? Eu estou falando queremos atuar, para quem estiver querendo entrar na área, também tem que se preparar com a questão do preparo do solo. Então, você tem que ter o mínimo conhecimentos também, de uma nutrologia, por exemplo, de como é que é o organismo desse paciente. Se ele está inflamado, eu tenho que saber desinflamar, eu tenho que fazer uma suplementação de vitaminas, os nutracêuticos que estão aí no mercado também. Então, depois de desinflamado, é que eu posso pensar de pegar um material do paciente para usar nele. Porque se eu quero ter uma resposta eficaz e mais afirmativa, esse material, ele também tem que estar bem, né? Então, só pontuando a questão do preparo do solo, que é a primeira coisa que a gente tem que se preocupar antes de fazer qualquer infiltração de ortobiológico. Isso é um pouco da visão mais integrativa, que tem crescido muito, né? Porque, muitas vezes, todos esses problemas articulares, geralmente, muitos deles estão relacionados a sobrepeso também, né? Então, exatamente. Acaba que eu acho, inclusive, que na minha visão, acho que é um dever praticamente de todo médico de começar a tratar, na era que a gente está hoje, começar a tratar também a obesidade. Eu acho que o ortopedista vai evoluir para isso também. O médico da dor vai evoluir para isso também. E nesse ponto, se tratando da osteoartrose, por exemplo, já tem revisão sistemática fazendo comparação entre colágeno via oral, entre infiltração com ácido hialurônico, entre fisioterapias, todos os tratamentos com a perda de peso. Ao longo de 5 anos, o que mais interferiu em relação a diminuir a dor no paciente com artrose foi a perda de peso, entendeu? Então, muitas vezes, é um dos motivos também de dizer, não funcionou com o meu paciente, isso aqui não resolve. Até porque não é um tratamento milagroso, como nenhum na medicina. Se não for feito ali, se você não buscar a origem do problema, também não vai ter um bom resultado, não vai resolver. É que nem, por exemplo, um paciente que sente dor no ombro porque está fazendo esforço repetitivo no trabalho. Eu até explico. Você pode fazer até esse anti-inflamatório, vai resolver. Mas se você não diminuir a carga do trabalho ou fortalecer o seu ombro numa academia ou numa fisioterapia para ele conseguir fazer a função que você exerce, não vai melhorar, você vai enxugar gelo. Você vai voltar com o mesmo problema aqui futuramente, entendeu? Às vezes a dor maior, a dor mais aguda é o que está levando ele ali pro médico, né? Mas e muitas vezes vai cair, por exemplo, no ortopedista por conta disso, porque é ali que está doendo. É o joelho dele que está doendo, a dor está ali. Então aquela é a queixa maior dele, né? Mas ali é um excelente momento para pegar e abordar o paciente e trabalhar uma melhoria dele
por completo. Acho que a gente vai evoluir muito para isso. Acho que o ortopedista, principalmente, tem que ter essa transformação um pouco nesse modo de atuação do ortopedista para ser cada vez mais completo, porque é um profissional também que pega muito obesidade, né? Trabalha Sim. muito. Até porque ortopedista até um dia desses, né? Porque a medicina da dor ela é recente. Então, o ortopedista era o médico da dor. Então, um paciente que tinha dor, vou para o ortopedista. Já tratei muitos pacientes que não era nem do ortopédico. Eu já peguei paciente com cólica nefrética, colitise renal, ou então... Porque doeu ali, né? ou então com dor nas pernas, por Lombar. conta ali de uma insuficiência vascular. Mas, principalmente no interior, ou até para os mais idosos, ainda a referência de médico da dor é o ortopedista. Claro que hoje em dia, com a especialização em medicina da dor, a gente já direciona muito desses casos, né? Mas, interior, vão recorrer tudo ao ortopedista, até conhecerem a especialidade que trata especificamente disso, né? É interessante até, com essa abordagem aqui, que foi feita da questão da medicina da dor, hoje existe uma visão diferente do tratamento da dor, né? Que antes a gente não sabia nem distinguir o que era dor crônica, o que era dor aguda. Hoje uma dor aguda é aquela que dá um alarme, né, para o organismo que algo não está bem, mas que ele tem aquela limitação. Um medicamento ou com um tratamento mais conservador, ele resolve. A dor crônica é aquela dor que ela se caracteriza por mais de 3 meses, né? Então, ela já passa até aquela abordagem como uma doença, né? E aí, como o doutor Túlio falou, o tratamento é um tratamento multimodal, multiprofissional, né? Que às vezes você vai ter que ver a questão do sono, dos hábitos alimentares, hábitos de vida, para poder tratar a base como um todo, né? Porque senão não vai ter uma eficácia, não vai ter um resultado positivo ali naquele tratamento. Doutora Stephanie, esse tema aí, a medicina regenerativa, procedimentos minimamente invasivos, eu acho que é um tema bem atual, né? No tratamento da dor hoje é foco, né, de várias mesas de discussões médicas, e aí isso fez com que a nossa escola, né, hoje exclusiva e voltada para a educação médica, né, elaborasse juntamente com a doutora Stephanie um programa, e a gente vai ter uma mentoria já aí prevista para 2026, e eu queria que a senhora falasse um pouco o que é que os colegas médicos que estão nos assistindo podem esperar dessa mentoria para 2026, né, começo aí programado para março. O que é que a gente vai ensinar, o que é que eles vão aprender, o que é que os pacientes desses colegas médicos, né, vão se beneficiar com esse conhecimento. Então, não vai dar para falar tudo porque o tempo é pouco, mas uma visão geral do que é que a gente vai oferecer para esses colegas, muita mão na massa, muito conteúdo teórico, o que é que eles podem esperar dessa mentoria. A medicina regenerativa é uma medicina que ela está ganhando muito espaço no mercado hoje, né? Por conta que ela vai tratar a regeneração, a questão da inflamação, devolver aquela funcionalidade do tecido. Então, quem se especializa, se aperfeiçoa, tem mercado. Eu costumo dizer, o paciente que tem dor, ele tem pressa. E o profissional que sabe curar a dor do paciente, ele tem mercado. E esse curso é uma oportunidade, né, para as pessoas que se interessam pelo tema. Todos esses temas que a gente abordou aqui, tanto de terapias intervencionistas por tratamento da dor crônica, como a utilização de ortobiológico, como o PRP, BMA, o microfet, existe o trigger points, mesoterapia, ondas de choque. Então, serão temas abordados no nosso curso da medicina regenerativa. E aí eu convido todas as pessoas interessadas que não vão se arrepender. Vai ser bem interessante, bem legal. E vai ser a medicina regenerativa entregue sem segredos. Com tudo que é para ser feito, da forma como é para ser feito, com todas as medições, bloqueios, infiltrações, da forma como é que tem que ser empregado em cada articulação, em cada região. Bem mão na massa também, né? Bem massa. prático. Isso, bem hands-on. Bem sem esconder nada, mostrando fornecedores, mostrando tudo que for possível para a pessoa realmente sair dali. E acho que nosso público vai ser muito ortopedistas, talvez, muitos, às vezes também muito nutrólogo também, pelo mesmo ponto. Acho que o nutrólogo também pega muita gente com comorbidades, então ele vai ter interesse muitas vezes de também estar abordando a dor, abordando de forma regenerativa algumas articulações, porque o paciente dele tem esses problemas, então é bem comum que tenha esse interesse também. Então, muito bom, doutora, muito bom. Mas eu queria perguntar uma coisa, doutora Stephanie e depois para o doutor Túlio, né? A gente está falando um pouco, né, das práticas, dos procedimentos,
O doutor Túlio falou o que ele mais pega aí no dia a dia. E a senhora, doutor Stephanie, o que é o seu dia a dia, né? Quais são as principais queixas dos seus pacientes que chegam ao consultório? O que a senhora consegue entregar para esses pacientes, até para os colegas médicos que estão assistindo, os próprios pacientes, saber o que esperar da medicina regenerativa? Então, o que é o dia a dia? Meu dia a dia eu atuo na questão do tratamento da dor crônica. Então, chega dores de ombro, queixas em dor de ombro, bursites, joelho. O meu chega muita lombalgia, muita parte da questão de lombar. E como a gente já discutiu aqui, o doutor até Túlio já pontuou, são pessoas que não têm indicação ainda de ir para um centro cirúrgico, mas que a abordagem até com um tratamento conservador de medicações orais também já não está fazendo efeito. Então, essas infiltrações com essas terapias, elas trazem um alívio, uma modulação na dor para a inflamação do paciente e vai melhorar e trazer a qualidade de vida. Usando a questão da regenerativa, existe a questão da funcionalidade também. Então, isso dá mais qualidade de vida para o paciente. São tratamentos minimamente invasivos que são feitos em consultório, o paciente já refere uma certa melhora. Existe uma melhora por maior tempo do que uma medicação oral, por exemplo. Às vezes, ele tem uma duração de 4 a 6 meses e quando passa o efeito do tratamento, da medicação, às vezes nem retorna a dor na porcentagem como estava. Né? Então, assim, é algo que veio para ficar, não é o futuro, é o nosso presente, tá? E aí é a indicação que eu sempre tenho nos meus consultórios de fazer essas terapias minimamente invasivas para devolver a qualidade de vida desses pacientes. E muitas vezes é um plano terapêutico, né? Não se trata só de um procedimento específico. Geralmente vocês abordam com toda essa parte que você falou, né? De preparo do solo, Cada tratamento é individualizado. Né? Então, a gente primeiro tem que ver o paciente, fazer um preparo do solo. Geralmente, eu costumo fazer uma bioimpedância antes, para saber o que é que o paciente tem que trabalhar naquilo ali. Como eu falei, é um tratamento multiprofissional. Às vezes, eu encaminho para um nutricionista, um nutrologista. Às vezes, a dor envolve questões psicológicas. É o caso da gente encaminhar também para um psicólogo. A gente tem que fazer o tratamento como um todo, para a gente conseguir chegar no resultado almejado, que é a qualidade de vida do paciente sem dor. Então, é um tratamento multimodal, multiprofissional, que é de forma individualizada, personalidade, mas que precisa também de uma via de mão dupla. A gente precisa da participação do paciente, de também seguir as orientações que são dadas, para o tratamento ter a eficácia devida. Muito bom. E o senhor, doutor Túlio, me diga qual é o seu conselho para os colegas ortopedistas que ainda não têm o conhecimento de infiltração ou não conhecem ainda, não buscar esse conhecimento da medicina regenerativa. O que o senhor acha que esse conhecimento poderia estar agregando aos seus colegas de profissão? O primeiro ponto é a atualização constante. Então, todo mundo sabe que quem não está se atualizando, não está estudando, fica para trás, geralmente. E esse nosso mundo de hoje, com IA agora, cirurgia robótica, as coisas estão vindo assim a velocidade da luz. Então, a medicina regenerativa, ela é presente, como a doutora falou, ela é uma ótima opção aí de tratamento intervencionista que a gente pode estar fazendo no ambulatório e vai servir principalmente para a gente dar um resultado assim mais rápido, eficaz e muitas vezes evitar um tratamento cirúrgico. Então, hoje em dia, sempre que eu tenho um paciente que é bem indicado para isso, eu estou fazendo aí alguma infiltração para estar até ajudando nos outros tratamentos. Porque a gente tem que entender que não é algo isolado que vai resolver tudo, que é algo mágico. Mas, por exemplo, tem pacientes que estão com uma crise de coluna ou uma dor no ombro que ele não consegue nem fazer a fisioterapia, que é essencial um tratamento por conta da dor. Aí se eu chego, indico e faço ali um procedimento que vai tirar a dor dele ali quase que de imediato ou nos dias seguintes, se ele consegue fazer aquela fisioterapia precoce, a reabilitação e a qualidade de vida dele, ela dá um salto, né? Dá um pulo. Então, esse que é o ponto mais importante. Então, um ortopedista hoje em dia, que faz consultório, que trata dor, ele precisa saber fazer esses procedimentos, porque senão ele vai estar ali sem uma das principais possibilidades de tratamento para os seus pacientes. Vai ficar refém só do anti-inflamatório e de encaminhar para a fisioterapia. Acho que é o que a doutora Stephanie falou, né? A medicina regenerativa não é o futuro, ela já é presente. Muito boa essa frase, doutora. Muito bacana, muito impactante. Então, são duas frases suas que ficaram aqui para mim hoje, viu? Mas tudo bem. Eu queria agora, então, falar um pouco mais para os colegas médicos, aprofundar um pouco mais. A gente já falou de alguns procedimentos, né? O que são as ondas de choque? O que é proloterapia? Pode falar mais um pouco, profundamente, eu acho que para os colegas médicos entenderem um pouco, doutora? Vou pincelar aqui um breve comentário sobre cada um.
porque estou aguardando os colegas no nosso curso, né, da medicina regenerativa, onde vamos detalhar, né? A proloterapia é um tratamento que a gente faz com infiltração também, é minimamente invasivo, faz geralmente guiado por ultrassom nas articulações, né? Lesões musculoesqueléticas, onde existe a indicação, e a gente utiliza a glicose. Então, é um resultado bastante positivo. Ele causa uma inflamação imediata para ter uma melhora posteriormente, né? A questão da terapia de choque também é uma terapia que a gente está usando e que tem bastante resultado afirmativo dos pacientes. A indicação, geralmente, de 3 a 5 sessões, sendo uma sessão por semana. E, apesar do nome ondas de choque, não são choques elétricos, são ondas acústicas que, a depender da região que a gente vai avaliar, a gente verifica a questão da pressão, da frequência do aparelho, e aí, com base nisso, a gente verifica onde é que a gente quer chegar na profundidade para melhorar aquela queixa do paciente naquela determinada região. Muito bom. Pedi para a doutora falar alguns procedimentos, né? Algumas terapias utilizadas e para aprofundar um pouco mais para os nossos colegas médicos que estão assistindo. Essa terapia de onda de choque é relativamente nova também, né? Ou não? É um engano meu? Como é que... Não é nem tão nova, assim. É porque a comecei a ouvir abordagem falar mais agora. Agora. Mas é muito interessante, ela cria neovascularizações, né? Que também a proposta é recuperar a funcionalidade, de melhorar, acelerar a cicatrização daquela lesão. Tá? Inclusive, só complementando, já tem até evidência também na ortopedia do uso da terapia por onda de choque para estimular a consolidação óssea. Então, muitas vezes o paciente fez uma cirurgia, colocou ali um implante, uma haste, uma placa, e está tendo um retardo de consolidação. Está passando o tempo que era para aquele osso estar consolidado, está colado, como provavelmente a gente fala, e o osso ainda não colou. Então, a terapia por onda de choque ela entra como opção para fazer um estímulo de neovascularização, aquela inflamação controlada no local e assim esse osso consolidar. Então, a base é mais neovascularização. Então, é considerado também uma terapia regenerativa? Também, Sim, né? é considerado uma terapia regenerativa. Bacana. Geralmente os tratamentos, eles são únicos? Isso é uma pergunta que me fizeram aqui. Eu estou com o celular aqui, estava vendo algumas perguntas frequentes. Então, estou com dor crônica, dor lombar. Geralmente é um plano de acompanhamento que vocês fazem. Às vezes só uma aplicação resolve. Não, é um acompanhamento contínuo. Geralmente, como que vocês fazem esse acompanhamento com os pacientes? Como é que eu faço com meus pacientes? Primeira coisa, cada tratamento é individualizado. Então, eu vou verificar a queixa, a indicação. Então, eu faço um protocolo que pode haver várias terapias envolvidas. Pode ter, eu gosto geralmente de associar uma onda de choque com a infiltração. A depender, por exemplo, de uma lesão em joelho, eu começo com PRP, e aí depois eu posso fazer uma viscosuplementação. Então, assim, não existe um tratamento único, porque como cada tratamento é personalizado, individualizado, necessita ter uma boa anamnese do paciente para verificar exames complementares que às vezes são necessários, como exames de imagem, laboratoriais, que a gente tem que ver também a questão de inflamação, inflamação, se precisa de alguma suplementação de vitaminas com os nutracêuticos. Então, cada tratamento é individualizado, com base depois numa boa anamnese, com a verificação dos exames e verificando se existe essa indicação, é feito um protocolo individualizado de tratamento para cada paciente. Tá bom, tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. Talvez, eu acho que é curiosidade, a gente está aqui para tirar as dúvidas, né? E o pessoal sempre vai perguntar, aquela pergunta, né? É caro? Então, assim, eu tenho uma resposta para isso, né? Porque para mim, caro é você não resolver a sua dor, caro é às vezes você ser submetido a um procedimento cirúrgico que você não teria necessidade, né? Visto que você não tentou um procedimento minimamente invasivo antes. Então, eu tenho algumas considerações sobre o que ser caro. Mas eu queria escutar de vocês, já que foi uma pergunta que eu recebi, né? Então, é caro? Então, a medicina regenerativa é caro? Como vocês responderiam isso para quem está escutando a gente? Se for comparar com um tratamento que não vai resolver o seu problema, como ficar só tomando anti-inflamatório ou ficar ali fazendo uma suplementação com colágeno, que às vezes é tão caro quanto, e que você não vai ter um bom resultado. E também, se for comparar com um tratamento cirúrgico, que é bem mais oneroso, é altamente acessível. Até porque, para você fazer um tratamento minimamente invasivo com medicina regenerativa, você não vai ter custos relacionados, por exemplo, a ter que fazer num ambiente hospitalar.
Você consegue fazer no ambiente ambulatorial, claro, com todos os cuidados necessários. Você não vai precisar ficar internado. É um procedimento que você termina, na hora dele você já sai caminhando. No máximo fica ali uns 5 minutinhos, esperando ali fazer o efeito da medicação, mas logo você já sai. E o principal, que eu considero como um investimento, e até para abordar a questão de dor, de cirurgia para pacientes meus, eu falo que é investimento em saúde. Porque as pessoas são ativas, são produtivas. Então, quanto mais rápido ela conseguir a ter qualidade de vida ou a voltar ao seu ambiente de trabalho no dia a dia, para ela vai ser mais vantajoso e acaba que esse investimento vai deixar tudo mais barato. Não, eu concordo plenamente, né? Então, eu tenho umas pessoas da família bem próximas a mim que viviam com gastos, né? E não resolviam o problema. Então, isso gera um problema psicológico, um problema no trabalho, né? Não vai ao trabalho, problema familiar, idas à fisioterapia, aplicações de corticoide, que a gente sabe que com uso prolongado vai gerar outros problemas, entendeu? E aí já estava, né, na possibilidade da cirurgia e agora resolveu tentar com a medicina regenerativa, procedimento minimamente invasivo e está tendo uma boa resposta. Então, essa pergunta do que é caro ou não, acho que isso é bem relativo, como o doutor Túlio falou. Não sei se a doutora Stephanie quer acrescentar alguma coisa. Plenamente. É caro tratar a saúde, é caro ter de volta a sua qualidade de vida. Então, é bem relativo. E como pontuou o doutor Túlio, são custos mínimos que tem que comparar a um centro cirúrgico, né? O fato de não ter internação, de você já sair andando para casa, já sair com uma rápida já melhora do seu quadro, eu acho que não tem que pontuar a questão do caro. Essa combinação é muito forte, né? De resultados muito rápidos, porque você vai no lugar que está doendo, né? Você vai no lugar do problema. E muitas vezes associa medicações de efeito mais rápido junto com as terapias, né? Então, o paciente, eu lembrava muitas vezes, a gente acompanhava muita intervenção no tempo da residência de radiologia, em coluna, né? Mas como o cara chegava travado e saía andando, né? Sim. Então, o resultado disso é muito gratificante para quem recebe, para quem faz, para tudo, né? Não é um tratamento milagroso, mas às vezes parece. Parece. Principalmente quando se trata de coluna. É. Já vi paciente chegar assim, sem conseguir caminhar, travado, com uma crise de ciático, e depois a infiltração já tem aquela melhora ali substancial, sair caminhando, sair E como se não tivesse acontecido agradecendo, né? nada. Que é muito prazeroso isso, muito prazeroso. Eu acho que outra pergunta básica também para os colegas médicos, né, devem estar curiosos, hoje a gente teve um podcast sobre estética e aí foi uma pergunta bastante batida, né? Ainda tem mercado de trabalho na estética, né? Então isso foi uma pergunta que bombou nas nossas redes sociais e eu queria que vocês respondessem sinceramente, né? Então a mesma pergunta que eu fiz para o colega da estética é: quem está tentando entrar nessa área, o colega médico que está indeciso, né, por essa área, por entrar na área da dor, da medicina regenerativa, eu lhe pergunto, doutor Túlio, tem mercado? Com certeza. A medicina como um todo, ela está cada vez mais competitiva. E é de conhecimento de todos nós. Mas quem está bem preparado, quem tem ali uma gama ali de opções de tratamento para ofertar tudo ao seu paciente, ele vai se destacar e vai ter mercado, vai ter ali a oportunidade de trabalho. Então, com certeza sim. E você concorda, doutor Stephanie? O colega médico que está indeciso, está saindo agora da formação, não sabe que área escolher, e aí fica naquela dúvida. É uma pergunta, né? Eu acho que todo mundo se faz essa pergunta em algum momento da vida. Então, o colega médico que está assistindo a gente, tem mercado? Eu costumo dizer, para o profissional que quer se aperfeiçoar, que ele quer acolher o paciente, que ele ama o que faz, que ele se doa, que ele pesquisa, que ele está sempre se atualizando para implementar as condutas, as terapias ao paciente, claro que tem mercado. Então, é como eu costumo dizer, ainda mais na questão da dor. O paciente, ele tem dor, ele tem pressa. E se você tem, como profissional, com sua expertise, de tratar a dor desse paciente, com certeza você vai ter mercado. Então, acho que vocês concordam comigo que a medicina regenerativa não é modismo, né? Então, a gente vê algumas pessoas falando, é modinha, tem se falado em medicina regenerativa e é modismo. Então, acho que o que a gente está falando aqui, não, né? Que não é do futuro, não é modismo, é algo que veio para ficar, para ajudar no tratamento da dor e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O que o senhor acha, doutor Túlio? Com certeza, é presente, a gente já está atuando nisso. Sim. E não é de hoje, já tem até um certo tempo, só que assim, não é amplamente conhecida. Então, por conta disso, tem meio que até esse achismo de que seria mais um modismo. Mas as evidências estão aí, é algo que cada vez mais
está tendo mais opções terapêuticas e os resultados falam por si só. Muito bom. Não, a gama de procedimentos terapêuticos é enorme, né, doutora Stephanie? Então, a senhora falou sobre alguns, não sei se quer pontuar algum outro da sua prática ou que tem importância, mas eu vou deixar esse espaço caso haja algum outro procedimento que queira pontuar, para que os colegas médicos tenham conhecimento aí do que pode estar agregando a medicina regenerativa na nossa prática diária e o tratamento da dor. Sim. Não, os tratamentos atuais que a gente pontuou são esses, vou só recapitular. Existem as terapias injetáveis, né? Que a gente utiliza a questão de corticoides, outros medicamentos para fazer bloqueios, às vezes até com testes, né? Que tem aquele alívio mais imediato. E também tem as terapias injetáveis que a gente faz com ortobiológicos, que foram que nós citamos como o PRP, o BMA, o microfet. Existe a questão das terapias por ondas de choque. Existem outras terapias também sem ser os ortobiológicos, que é para a questão do tratamento de trigger points, mesoterapia. E todos esses tratamentos vão ser pontuados, explicados, e no nosso curso da medicina regenerativa, que está previsto agora para março, eu convido os colegas que se interessarem pelo tema para nos procurar. Seria o maior prazer em tê-los aqui conosco. Bem, vai ser um curso VIP, né? A gente limitamos as vagas porque o objetivo realmente é mão na massa, é pegar na mão do colega e fazer com que ele tenha o conhecimento desses procedimentos. A doutora Stephanie passou valores, passou material que utiliza, uma relação de tudo. Eu acho tudo que você... Fornecedores, está fazendo aulas maravilhosas, apostila, prática teórica, prática... a gente vai ter uma prática hospitalar, né? Muita mão na massa, e todos esses procedimentos vão ser realizados em pacientes reais, casos reais, pacientes com dor, com quadro real, que vai ser discutido e que vão ter, né, que vão ter o tratamento individualizado, né, como ela falou, cada caso, cada paciente vai ser avaliado e vai ter o tratamento individualizado. Eu acho que bem isso. Essa abordagem bem prática mesmo, bem dia a dia, como aborda, como faz os planejamentos de tratamento, entregar realmente bem mastigado o dia a dia para esse colega, muitas vezes um colega que já tem uma certa vivência em dor, ou não, né, mas de toda forma, trabalhar bem a gente vai trabalhar bem essa entrega de manejo do ortobiológico. Acho que é uma coisa bem importante, que a gente vai abordar bem todos esses tipos de manejo de ortobiológico, como fazer isso, a forma correta, os insumos corretos para fazer isso, né? Então, acho que isso vai ser para agregar demais. Acho que vai ser bem divisor de água, bem diferencial, além do que vai criar uma certa comunidade, né? Vai ser um grupo VIP bem pequeno, de pessoas que vão estar aqui na região, trabalhando com isso, realizando isso, trocando experiências. Acho que o grupo, em geral, a gente não acaba os grupos. Sim, depois. Não. A gente fica até bom para fazer a questão do network, tirar dúvidas, trocar experiências, né? Que todos nós aqui estamos para aprender também, um ajudar o outro. Ajudar em precificação, ajudar em posicionamento, fornecedores, tudo isso. Muito bom. Acho que vai ser uma oportunidade única para quem quer entrar, quem não está fazendo, ou quem já faz até em partes. Acho que tem muitos colegas que já comecei a fazer, já faço um PRP, já aprendi alguma coisa, mas não faz ainda como um todo, não tem essa visão geral, só aprendeu um procedimento específico, mas não tem toda essa visão mais completa, que acho que a doutora Stephanie vai trazer para a gente, e já tem uma boa vivência aí, além da pós-graduação, vários cursos aí em São Paulo que tem feito, além da vivência do dia a dia, já aqui aplicando em Teresina já. Muito bom. Ótimo. Isso mesmo. Eu queria fazer que vocês dois deixassem uma mensagem aí final, né? Eu acho que o doutor Túlio queria 2 mensagens finais do doutor Túlio, né? Uma para os pacientes, né? E aí eu vou puxar aqui para os nossos pacientes da Biocentro, né? Os pacientes que sofrem de dor, que às vezes muitos não conheciam, né? Essa abordagem é uma abordagem nova. A medicina regenerativa é algo novo, né? Pode não ser novo para vocês que estão na área, mas para mim, como médica de outra especialidade, para vários pacientes é um tema ainda novo, né? Então, para aqueles pacientes que vão estar assistindo o nosso podcast, né? Qual a mensagem? Um paciente com dor, né? E que tem medo ou desconhece a medicina regenerativa, então, que seria a minha primeira mensagem final que eu queria que o senhor deixasse. E a outra para os colegas ortopedistas, que às vezes estão indecisos se vale a pena estudar a medicina regenerativa, se não vale, se vai ter um benefício real na prática deles ou não. Então, eu queria como 2 mensagens, uma para o nosso paciente,
né? E outra para os colegas, principalmente da sua área, os ortopedistas, né, que estão indecisos se entram ou não, né, nessa área. O que o senhor acha? Inicialmente para os meus pacientes, não é normal ter dor. E a dor, ela significa que algo está errado. Então, ela é um sinal de que tem alguma lesão, algo ali está sendo sobrecarregado e precisa ser tratado. E assim, o tratamento da dor, como a gente já falou aqui, ela vai muito além do que dar só um medicamento, fazer só uma receita. A gente tem que tratar o paciente como um todo. E dentro disso, dentro desse alívio mais importante que a gente tem a trazer para o paciente, tem essas terapias intervencionistas, de forma minimamente invasiva, com a medicina regenerativa e também com as outras intervenções em que vão trazer aquele alívio de dor mais imediato. Então acabou aquela questão binária, que o tratamento com a ortopedia era só ou a fisioterapia com remédio ou a cirurgia. A terapia intervencionista, ela pode ajudar o seu caso, ela pode evitar uma cirurgia ou pelo menos postergar em alguns anos um tratamento cirúrgico. E para os meus colegas médicos, eu sou entusiasta assim, de uma atualização, sempre procuro estar fazendo um novo curso, tá indo ali fazendo uma complementação da minha formação, primeiro para não ficar para trás e também para estar sempre ali inserido no mercado de trabalho e estar dando oportunidade de tratamento para os meus pacientes para trazer uma melhor qualidade de vida. E fugir também do que é trivial, né? Muito bom. E a senhora, doutora Stephanie, qual que seria a sua mensagem para os pacientes que querem conhecer mais sobre medicina regenerativa, que querem um tratamento utilizando as práticas da medicina regenerativa, e para os nossos colegas médicos, né? Então, a gente está com essa mentoria, que é uma mentoria que vai ter muita entrega, tanto da nossa escola, como da senhora, como está na frente dessa mentoria. Então, os colegas médicos que estão indecisos, não só ortopedistas. Então, a gente teve uma procura boa de colegas generalistas, a gente teve uma procura de alguns anestesistas, ortopedistas, reumatologistas, nutrólogos. Então, acho que todos estão bem envolvidos, né, em busca do conhecimento da medicina regenerativa. Então, esses colegas que estão indecisos, e qual que é a mensagem que a senhora pode estar passando para eles, o que a gente vai agregar nessa mentoria no dia a dia desses colegas médicos e nos pacientes dele, né? Que eu acho que o final mais importante é a gente melhorar a dor do paciente. Esse é o objetivo final. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se aperfeiçoa, gerar valor na consulta do médico, na resolutividade da dor do paciente. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, os colegas médicos aí que estão indecisos, qual que seria a sua mensagem para eles? Primeiro, eu vou fazer a mensagem aqui para os pacientes. Os pacientes que convivem com dor crônica, no caso, né, que é aquela dor que demora mais, que tem que ter um olhar com mais carinho, uma abordagem mais complexa, não normalizem a dor. Não é normal sentir dor. E dor tem tratamento, seja de uma forma conservadora, com medicações, ou seja, com essas técnicas intervencionistas, minimamente invasivas, que não tem a necessidade de ir para um centro cirúrgico. Então, procure um profissional habilitado para ajudar você no tratamento da sua dor. Com relação aos colegas, é um prazer, né? Será um prazer tê-los aqui no nosso curso da Medicina Regenerativa. A Medicina Regenerativa não é o futuro, ela é o nosso presente. E ela vai fazer, vocês vão ter uma noção muito maior na abordagem da questão do tratamento da dor, utilizando essas terapias intervencionistas com ortobiológicos, em que será necessário não apenas tratar a questão da dor, mas também de devolver a funcionalidade para esses pacientes. E isso pode agregar muito para a questão do consultório de vocês, para não terem que ter que fazer o tratamento em centro cirúrgico, para trazer tanto a qualidade de vida para o paciente como para o próprio profissional, não viver tanto de plantões e nem tanto com centros cirúrgicos, sem ter tempo para a família, tá? Então, essa a mensagem que eu deixo, e será um prazer tê-los aqui conosco, aqui no nosso curso da Medicina Regenerativa. É isso, eu acho que o objetivo final é esse, é agregar valor à consulta do médico, resolver o problema do paciente que muitas vezes vai ao consultório e não tem a sua dor resolvida como um todo, e eu acho que a abordagem da dor, ela é, como vocês falem aí, ela é multicamadas, multifatorial, né, envolve uma gama de profissionais, e eu acho que o profissional que esteja mais qualificado, que tem um maior conhecimento de resolver o problema do paciente, ele vai acabar retendo esse paciente, tendo indicações, então eu acho que isso é bem interessante. O profissional que tem o maior arsenal também, né? O maior arsenal disponível, como o Túlio mesmo falou várias vezes, que não fique só com fisioterapia mais medicação oral ou cirurgia, colocar uma prótese ali, então, para ter tratamentos intermediários nesse caminho, né?
Eu acho que um ortopedista que tem o conhecimento de medicina regenerativa, que faz procedimentos minimamente invasivos, ele sai à frente de outros colegas que não buscaram esse conhecimento. Eu acho que isso é uma realidade. Com certeza. Muito bom. Muito bom, pessoal. Quero agradecer, né, a presença de vocês aqui. Obrigado pelo tempo que disponibilizaram. Foi um prazer conversar com vocês, conhecer um pouco mais. Foi enriquecedor para mim, né? Aprendi Foi muito muita bom. coisa nessa Aprendi tarde de hoje. Eu acho que os nossos alunos, os nossos colegas médicos, os nossos pacientes também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece aqui. a Obrigado, oportunidade. Tudo bem. Tchau. De novo, vamos dar o tchau. Pega, Não, dá um tchau. Aqui, ó. Pronto.